Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. O título é A Pesca Maravilhosa e os Primeiros Discípulos. Os irmãos acharam, amém? Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tantos que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Esse texto ele é bem interessante, porque Lucas é o único evangelista, dentre os 4 que nós temos na Bíblia, que narra o milagre da pesca maravilhosa. Porque no Evangelho de Mateus e Marcos, eles narram também essa mesma história aqui, porém não falam desse milagre. Por exemplo, Marcos 1, 16 ao 20, vai dizer o seguinte: andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Marcos ele também vai dar uma ênfase interessante, dizendo que Zebedeu, pai de Tiago e João, tinha empregados que trabalhavam para ele, ou seja, naquela época na Galileia, naquele tempo, a pesca era algo rendável, dava lucro. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, 18 ao 22, vai dizer o seguinte, narrando o mesmo texto. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam no barco com seu pai Zebedeu,
consertando as redes. E Jesus os chamou imediatamente. Deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Então nós observamos que Marcos e Mateus fala que Jesus, junto ao mar da Galileia, ele chama esses homens que eram pescadores para agora se tornarem pescadores de homens. E o interessante é que no Evangelho de Lucas vai falar desse mesmo chamado, porém Lucas ele acrescenta que esse chamado ele foi precedido por um milagre extraordinário, que foi o da pesca maravilhosa. E nós vamos ver aqui no decorrer da exposição o milagre que foi essa pesca. A divisão do texto ela é bem simples, do verso 1 ao 3 é a pregação de Jesus, do capítulo 4 ao 9 é o milagre da pescaria, e do verso 10 e 11 fala do chamado de Pedro e dos demais discípulos para serem agora pescadores de homens. No verso 1, o texto vai dizer o seguinte: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Interessante que apenas o evangelista Lucas vai chamar esse lago, que era o mar da Galileia, de lago de Genezaré. Apenas Lucas dá essa ênfase. Os outros evangelistas chamam de mar da Galileia, que tinha aproximadamente 23 quilômetros de comprimento por 14 de largura. O Augusto Nicodemos, ele vai dizer algo interessante, que esse lago de Genezaré era alimentado pelo rio Jordão, cujas águas eram sempre frescas, e por isso havia muitos peixes nesse lago. A pesca prosperava nessa região aqui, justamente nesse lugar que Jesus chega, num ambiente de pescaria, de muitos barcos que haviam ali naquela região, e ali ele chega para chamar aqueles homens agora para acompanhá-lo. O texto vai dizer que ele estava ali pregando para uma grande multidão. E o interessante é que aonde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava. Mas nem sempre, no meio dessa multidão, as pessoas acompanhavam Jesus ou queriam estar perto dele por conta daquilo que ele era, por conta da palavra de Deus que ele anunciava ou por conta do evangelho que ele anunciava. Muita dessa multidão estava ali por conta, para se beneficiarem dos milagres que ele fazia. Por exemplo, João 6,26 vai dizer o seguinte: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficastes satisfeito. A multidão não queria Cristo, queria os benefícios que Cristo realizava. Eu acho que isso se torna até contemporâneo, porque hoje uma grande massa de crentes também vem para a igreja, não por aquilo que Jesus é, mas vem por aquilo que ele pode fazer. E quando elas não almejam aquilo que elas pensavam que Cristo poderia fazer por elas, elas saem da igreja, se revoltam contra Deus. Então, nesse tempo estava acontecendo isso. As pessoas não queriam seguir a Cristo com o coração voltado para Ele. As pessoas queriam os benefícios dos milagres de Jesus. Eu tirei algo interessante de um livro chamado Salvo, Seguro e Transformado. Acho que aí bastante já estudou esse livro aqui. O autor vai dizer algo interessante. Profissões de fé superficiais criam um tipo de falsos seguidores
que ficam enquanto há comida e milagres, mas que rapidamente se afastam quando a fé demanda um compromisso verdadeiro. Interessante que no Evangelho de João, no capítulo 6, versos 60 ao 69, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, palavras de Jesus. Ouvindo isso, o ensinamento de Jesus, muitos dos seus discípulos disseram, essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhe, isso vos escandaliza? Como seria então se visse subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou, por isso vos disse, que ninguém pode vir a mim se não lhes for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás, deixando de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, quando a palavra foi muito dura, quem só queria milagre e pão, deixou de seguir. Verso 2, ele vai dizer o seguinte, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Era de praxe, quando os pescadores voltavam de uma pescaria, lavar as redes, consertar se havia algum dano na rede, para os peixes não fugirem. E eu estudando, eu li algo interessante, não tem um peso canônico, mas é de fundamentação histórica. Eu achei muito interessante compartilhar com vocês que William Barclay, citando o historiador judeu Flávio Joséfo, ele vai dizer que nesse tempo aqui, havia muitos pescadores e podia-se ver no mar da Galileia cerca de 330 barcos de pesca. Aquela região da Galileia, ou lago de Genezaré, como Lucas gosta de narrar, Flávio Joséfo, um historiador judeu, vai dizer que havia 330 barcos naquela região. E Jesus escolhe justamente o barco de Pedro. Quem sabe não estava escrito no barco, eleito desde a eternidade. Diante de 330 barcos, o barco que foi escolhido foi o de Pedro. No verso 3, vai dizer o seguinte, entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Então isso aqui foi estratégico de Jesus, porque ele estava ali na praia, então a multidão estava comprimindo ele. Então quando ele pede o barco emprestado, e ele sobe no barco, ele ficou na mesma posição que eu aqui e vocês aí. Então, como o vento era a favor dele, a acústica da sua voz chegaria de forma audível no ouvido das pessoas, ficando assim melhor a sua comunicação. Ou seja, Jesus fez do barco de Pedro o seu púlpito e da multidão ali representando a igreja. O Ari Isbe, citando J. Vernon, diz o seguinte, que todo púlpito é um barco de pesca. Todo púlpito é um barco de pesca, onde o pastor, o pregador, lança a rede do evangelho. Se vai vir peixe ou não, aí é com Jesus, porque a salvação a ele pertence. Mas a igreja não pode deixar a sua rede escondida. A igreja ela precisa lançar a rede da pregação.
Isso eu falo com muita tristeza no meu coração, porque infelizmente em muitas igrejas já tem escondido a rede da pregação. Tem trocado a pregação por entretenimento, pragmatismo. As pessoas querem que tudo aconteça de forma muito rápida. A gente estudou ali hoje de manhã que nem todo crescimento de igreja ele é saudável. Às vezes essa igreja pode estar inchada. Não é um crescimento saudável, porque o crescimento de uma igreja saudável e salutar vem pela exposição bíblica, escola dominical, culto de ensino da palavra de Deus, uma igreja que prega o arrependimento, uma igreja que prega a soberania de Deus. São princípios de uma igreja saudável. No verso 4, vai dizer o seguinte, ó, quando acabou de falar, ou seja, as multidões, ele está pregando para a multidão, ele estava ali na praia, a multidão estava comprimindo, apertando ele viu 2 barcos chegarem na beira da praia, que era o de Simão, ele pede o barco emprestado, ele entra no barco, ele prega para aquela multidão, e no verso 4, diz o seguinte, ó, quando ele acabou de falar, ou seja, a multidão, disse a Simão, vai, mas para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. O interessante é que aqui no verso 3 ele pediu o barco emprestado. Agora no verso 4 ele dá uma ordem imperativa, lançai a vossa rede. A Bíblia de Estudo MacArthur, explicando esse verso, vai dizer o seguinte, normalmente, os peixes que à noite podiam ser pescados em águas rasas, migravam durante o dia para águas profundas demais para serem alcançados facilmente com uma rede. Razão pela qual Pedro pesca à noite. Pedro certamente achou que a orientação de Jesus não fazia sentido, mas obedeceu a si mesmo e foi recompensado pela sua obediência. Porque Pedro, ele poderia retrucar, porque o camarada era experimentado na pesca, era alguém que sabia os fundamentos da pescaria, ele poderia muito bem falar, olha, você é carpinteiro, você entende de madeira, de oficina, eu sou pescador. Mas Pedro não fez isso. Ele obedeceu. No verso 5, vai dizer o seguinte, Simão disse, mestre, essa palavra mestre aqui, no original é epistates, que significa chefe superior. Ele vai dizer, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Ou seja, a noite frustrante, cansativa. Pastor, eu não vi uma sardinha. O mar literalmente não estava para peixe. Não pegaram nada. Mas olha só depois do ponto e vírgula. Mas, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Tem uma versão que diz, por causa da tua palavra, eu vou obedecer. Eu gosto dessa frase, mas por causa da tua palavra, que em Mateus capítulo 8, no verso 5, um centurião chegou até Jesus e disse, o meu criado jaz em casa paralítico, horrivelmente doente em cima de uma cama. Aí Jesus falou para ele assim, olha que palavra confortadora, você chega para Jesus e fala, ó, eu tenho um criado que está doente, eu tenho um filho, a minha esposa, esposo, aí você conta para Jesus e ele fala assim, eu irei e lhe darei saúde. Você ia ficar muito feliz com essa resposta, né? O centurião disse, mestre, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, pois eu também sou sujeito à autoridade e tenho homens que são sujeitos a mim. Eu digo a este, vai, e ele vai.
Eu falo para o outro, vem, e ele vem. Eu faço para o outro, faz isso, e ele faz. Diz somente uma palavra. Somente uma palavra. Jesus falou, nem mesmo em Israel eu achei alguém com tamanha fé. Porque você vai ler nos evangelhos que ele diversas vezes diz isso para os discípulos, homens de pequena fé. Quando aquele homem chegou em casa, o seu criado estava são, por conta da palavra de Jesus, que é poderosíssima. Poderosíssima. Por conta dessa palavra, se Jesus falasse, lança a rede na terra, a pesca seria maravilhosa também. Se ele falasse, lança a rede no meio da plantação, a pesca seria por demais maravilhosa também. Porque quem estava ordenando era o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar e de tudo aquilo que neles há. Quem estava ordenando lançar a rede é aquele que sabe a quantidade de peixes que tem no oceano. Eu preguei aqui na quinta-feira passada ou retrasada? Retrasada, né? Que tem um texto na Bíblia que diz que Deus sabe quantas estrelas tem no céu e chama cada uma pelo seu nome. E eu li num livro, não sei se é verdade, alguém aqui pode me corrigir ou me ajudar, que há mais areia, que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia na praia do mar. Então, olha o poder do Cristo que você serve. Por causa da tua palavra. Gente, presta atenção. Tem momentos na vida que por mais que você seja habilidoso naquilo que você faça, a situação vai ser tão terrível que mesmo você tendo habilidade, você vai precisar da intervenção divina. Mesmo você sendo um excelente profissional, um professor catedrático, um músico de primeira, vai ter situações na sua vida que você não vai conseguir resolver sozinho. E você que vai ter que ter a humildade de reconhecer e falar, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. Verso 6. Feito isso, obedecendo a ordem de Jesus, em lançar a rede, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Ou seja, eles pescaram a noite toda e não conseguiram apanhar nada, porque eles foram sozinhos. Mas quando eles foram com Jesus, meu amigo, pegaram muito peixe. Quando eles foram com Cristo naquela embarcação, o milagre foi por demais extraordinário. O texto vai dar bastante ênfase, uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. No verso 7, acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco. Eu fico imaginando, eu lendo esse texto, o pessoal lá do outro lado, e eles acenando com a mão por conta da distância, não tinha como gritar, então começaram a acenar com a mão, e eu fico imaginando os outros pescadores, o que será que está acontecendo lá? Tem alguém passando mal? Será que é algum princípio de incêndio? Aí quando eles se aproximaram para virem ajudá-los, eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Gente, a pescaria foi tão tremenda que tiveram que chamar outro barco, porque o barco
O primeiro barco não podia comportar de tantos peixes que eram, tiveram que fazer sinal para o outro barco vir para ajudá-los. Tantos que quase iam a pique. Aí no verso 8, olha qual foi a reação de Pedro. Ao ver isso o quê? Essa grande pescaria, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Diante do milagre, Pedro, ele reconheceu que estava diante de alguém que era diferente. O temor tomou conta do coração de Pedro, a admiração tomou conta daqueles pescadores. Daqui eu deduzo que antes dessa pescaria, eles não tinham feito uma pescaria igual a essa aqui. Por isso que a admiração tomou conta do coração desses pescadores. Porque o milagre foi muito grande, gente. Foi uma grande proporção de peixe que veio naquela rede, a qual nunca antes eles tinham lançado e tinham pegado essa grande quantidade de peixe. Por isso que veio a admiração e veio essa reação de Pedro, quando ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro estava diante do próprio Deus feito carne. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Quanto mais perto o crente se aproxima de Deus, mais a sua miséria, a sua indignidade e a sua pecaminosidade fica exposta diante de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai reconhecendo que você é um indigno, um miserável pecador, que você merecia mesmo a ira de Deus, a condenação por conta dos seus e dos meus pecados. E essa foi a reação de Pedro. Diante do milagre, ele reconheceu que estava diante do Deus encarnado. A reação de Isaías também não foi diferente. Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías 6, agora o verso 5. Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor, o Rei da glória. Isaías não suportou o peso da glória do Senhor, que encheu o templo. E ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Porque ele teve uma contemplação da majestade santa de Deus. Então, quando você observar alguém que se diz estar perto de Deus e é uma pessoa orgulhosa, soberba, arrogante, desconfia. Porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais humilde você vai ser e mais você vai reconhecer o quanto você é pecador. Eu gosto de uma frase muito interessante, porque não tem como conciliar o camarada ser crente e orgulhoso ao mesmo tempo. Isso não cabe na casa de Deus. Não tem como. Aí eu li uma frase que confrontou meu coração e eu compartilho aqui. O autor disse: quer matar o seu orgulho? Leva ele para o Calvário e lá ele vai morrer afogado no sangue de Jesus. Não tem como. Lutero vai dizer o seguinte: não tenho outro nome senão o de pecador,
Pecador é o meu nome. Pecador, meu sobrenome. Spurgeon, nessa mesma linha de pensamento, disse: um Salvador como Cristo é a única esperança para um pecador como eu. Não tem como, gente. Quanto mais perto de Cristo, mais a nossa miséria é exposta. Eu gosto daquela parábola de Lucas 18, do 9 em diante, que 2 homens foram orar no templo. Um era fariseu e o outro era um publicano. Aí o fariseu foi lá na frente do altar e começou a sua oração assim: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, adúlteros, injustos, ladrões. Senhor, olha as minhas credenciais religiosas. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou o dízimo de tudo aquilo que possuo. E tem mais, eu não sou como esse publicano aí não. Aí o publicano foi orar. Ele não queria se aproximar do altar, da onde ele estava, ele não queria nem olhar para o céu. Aí ele bateu no peito: Senhor, sê propício a mim, pecador. A Bíblia vai dizer que esse desceu justificado, porque aquele que se exalta, o Senhor abate, e aquele que se humilha, o Senhor exalta. Uma pergunta assim, reflexiva. Quando nós estamos orando, com quem nós se assemelhamos na parábola? Com o fariseu ou com o publicano? Fica essa pergunta de reflexão para a nossa vida. Ainda sobre o versículo 8, um teólogo chamado Fritz Henniker vai dizer o seguinte: enquanto Simão arrastava os peixes em suas redes, ele próprio cai na rede do Redentor. Simão foi pessoalmente capturado pelo Redentor. Isso aqui foi muito interessante. Pedro fez aquela grande pescaria, mas agora era Jesus que estava pescando ele. Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: o mesmo Jesus que ordenara a Pedro lançar as redes ao mar, agora pesca Pedro com a rede de sua graça. O mesmo Jesus que manifestara seu poder na pesca maravilhosa, agora vai atrás de Pedro fazer a mais gloriosa das pescarias, a pescaria de homens. Reconheceu que era um pecador. O verso 9 vai explicar: pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele, Pedro, e de todos os que o acompanhavam. Tiago, João, lá no texto de Marcos, André, irmão de Pedro, também estava junto. Então, houve aqui uma admiração por conta dos discípulos, por conta do milagre que aconteceu, por conta da palavra poderosa de Cristo, quando ele disse: lançai as vossas redes. E eles lançaram uma grande quantidade de peixes. Eles conseguiram apanhar. O verso 10 e 11 agora fala do chamado de Pedro e dos demais discípulos. Verso 10: bem como de Tiago e João, a admiração tomou conta também, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Interessante, de agora em diante. Pedro, ele não se tornou um pescador de almas, de homens, da noite para o dia. Foram 3 anos andando com Jesus. 3 anos ali de experiências com o Mestre.
Porque, irmãos, não se faz um pregador ou um pastor da noite para o dia. Isso leva tempo. Isso leva muito tempo. Infelizmente, hoje, tem muitos pastores e pregadores sendo preparados no micro-ondas. É tudo muito rápido. Você bota ali a comida com 5 minutos, né, pastor Léo? Está pronta, está quentinha. As pessoas não querem se esmerar, estudar, para assumir um compromisso com o pastoreio, com a pregação. Então é tudo muito rápido, é um pragmatismo que está tomando conta das igrejas. O Hernandes Dias Lopes, ele tem um livro chamado De Pastor para Pastor. Eu não sei se alguém já leu esse livro. Ele vai falar algo muito interessante nesse livro acerca da vocação, o que é vocação. Eu achei muito interessante. Ele diz que vocação não é a pessoa, por exemplo, a pessoa tenta ser um empresário, tenta ser médico, tenta ser um advogado, tenta ser um jogador de futebol. O camarada tenta entrar em alguma profissão e ele não consegue. Aí ele diz assim, poxa, eu acho que eu tenho dom para ser pastor, eu não consegui ser nada disso, então eu vou tentar ser pastor. Aí ele diz que isso não é vocação. Vocação é quando todas as portas estão abertas para você e você rejeita por conta do chamado de Deus na sua vida. Isso é vocação. Quando você tem a oportunidade de ganhar um salário formidável numa empresa, você abre mão por conta do seu chamado. Aí sim, você é um camarada preparado para assumir o ministério ou o seu chamado na área da pregação ou do ensino. Então, hoje em dia, é tudo muito rápido. Interessante, no livro de Atos, quando Saulo é convertido, indo para Damasco, com cartas de autorização do Sinédrio, e ali no caminho o Senhor aparece a ele, aquela luz brilha, e vem aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele se converte, Atos 9. E quando chega em Atos 13, o Espírito Santo, naquela ambiência santa da igreja em Antioquia, separa Barnabé e Saulo para a obra missionária. Mas só que se você pegar do capítulo 9 ao capítulo 13, nessa lacuna, os teólogos dizem que passou 14 anos para Paulo ser separado para o ministério entre os gentios. 14 anos. Então não é da noite para o dia. Aí você vai para o Antigo Testamento, tem Moisés. 120 anos de existência, 40 anos no palácio de Faraó, sendo cuidado pela filha de Faraó, 40 anos no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do sogro, e 40 anos andando pelo deserto, conduzindo o povo junto à terra prometida. Então Deus trabalhou na vida de Moisés 80 anos para usar somente 40, e ele não entrou na terra prometida. Então o tempo de preparo é maior do que o tempo de uso. Daí Billy Graham dizer, o saudoso Billy Graham, ele disse certa vez que se Deus chamasse ele novamente para ser um pregador, ele teria estudado 5 vezes mais, porque ele disse que ele pregou muito, mas estudou pouco. Um certo pregador disse que se Deus chamasse ele para exercer 3 anos de ministério, ele estudaria 2 para exercer 1. Então não se faz, gente, um pastor, um pregador, da noite para o dia. Os discípulos tiveram que andar com o mestre, tiveram que pegar experiência com o mestre. Aí lá na frente, nós vamos chegar lá, aí sim eles estavam aptos, preparados para enfrentar as lutas que se levantariam. De agora em diante serás pescador de homens. Interessante que essa expressão pescador,
Com frequência, os profetas do Antigo Testamento usavam a figura da pesca para se referir ao juízo de Deus, como, por exemplo, Jeremias, no capítulo 16, do verso 14 ao 18, ele vai dizer o seguinte: portanto, dias virão, diz o Senhor, em que não se dirá mais, vive o Senhor, que trouxe os israelitas da terra do Egito, mas sim, vive o Senhor que trouxe os israelitas da terra do norte, de todas as terras para onde os havia lançado, porque eu os trarei de volta à terra que dei a seus pais. Enviarei muitos pescadores para que vos pesquem, diz o Senhor. E depois enviarei muitos caçadores para que vos caçem por todo o monte, toda a colina e nas fendas das rochas. Pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e com suas abominações encheram a minha herança. Amós 4:2. O Senhor Deus jurou pela sua santidade, que virão, dizem, que vos levarão com ganchos, e as últimas de vós com anzóis. Ou seja, quando o povo de Deus desobedecia a Deus, adorava outros ídolos ou fazia aliança com as nações pagãs, Deus punia, enviando outras nações como Babilônia, Síria, como pescadores, como juízo de Deus. E aqui Jesus está dizendo: vocês vão ser pescador de homens. Vocês vão anunciar a salvação, o evangelho, e aquele que crê será salvo. Porque o evangelho é o poder de Deus, Romanos 1,16, para a salvação de todo aquele que crê. Mas aqueles que rejeitam a oferta de graça do evangelho, eles sofrerão a ira de Deus, que se revela do céu contra toda injustiça e impiedade. Serás pescador de homens. O chamado era composto de um convite e uma promessa. O convite: ser um discípulo de tempo integral. Jesus estava chamando eles para ser um discípulo de tempo integral. E a promessa seria: serás pescador de homens. Jesus usa da profissão deles, que era pesca, e fala: a partir de hoje, vocês agora vão lançar rede em almas. Depois que vocês estiverem preparados, vocês serão pescadores de homens. No verso 11, diz o seguinte: e depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram o barco, a profissão, os peixes, o mar, para seguir Jesus. Foi uma ruptura completa e radical. Para ser um discípulo, você tem que tomar a sua cruz, seguir após Jesus. É uma ruptura para ser um discípulo de Jesus. É um chamado eficaz. Eles não poderiam olhar para trás, porque Jesus falou: aquele que lança a mão do arado e olha para trás serve? Não serve. Eles tinham que seguir agora o Mestre, o Senhor. Algumas aplicações aqui, eu me apropriei de Augusto Nicodemos e Hernande Dias Lopes, que eu achei muito interessante a fala deles em relação a esse texto. Ele disse o seguinte: pescar homens é arrebatá-los do fogo, é tirá-los das trevas para a luz, da casa do valente para a liberdade, do reino das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para Deus. Então essa é a função da igreja, como um grande barco nessa terra, é lançar a rede no mar da humanidade pecadora, para pescar
os pecadores e trazer eles para a casa de Deus. Essa é a função da igreja. Outra, o alvo da igreja é pescar homens. A pregação é a rede que é lançada no mar. O mar é a humanidade. E o resultado dessa pescaria depende totalmente do Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Então, você tem que continuar pescando. Lança a rede lá no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, nos seus encontros sociais. Você não pode deixar a sua rede, não podemos, como igreja, deixar a nossa rede no porão do barco. É tempo de lançar a rede. Precisamos, com senso de urgência, lançar a rede, ainda que o resultado não seja imediato. Eu não sei se vocês já leram a história de William Carey, que foi um missionário, eu acho que foi missionário na Índia, eu não sei agora qual país que foi, mas conta-se a história que ele levou 7 anos lá pregando o evangelho e ninguém se converteu. Era para desanimar, não era? Você pregando 7 anos e não vê um fruto da sua pregação? Mas William Carey não desanimou de lançar a rede. Ele continuou lançando. E diz a história que uma alma se converteu. E através dessa alma o avivamento varreu aquele local. E milhares de vidas foram pescadas pela rede do evangelho, porque um homem não desanimou. Não desanimou. Interessante que chega lá na frente, depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, quando os discípulos foram revestidos com o poder do alto, aí Pedro lança a rede na sua pregação. E quase 3.000 peixes se renderam ao Senhor. Pedro lançou a rede, pregou um evangelho cristocêntrico, bíblico, e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Eles foram compungidos. Essa palavra no grego é katanusso, que significa perfurar, atravessar completamente. O anzol de Pedro, através da pregação, o arpão de Pedro, melhor dizendo, perfurou o coração daqueles homens. E eles se renderam ao Senhor. Isso me vem à mente Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Depois Pedro novamente lança a rede na casa de Cornélio. E ali o Espírito Santo é derramado naquele culto. E aquela família com amigos íntimos se convertem, foram batizados. E ali a porta para a pregação aos gentios foi aberta. Então Pedro, ele aprendeu com Jesus a ser um pescador de homens. E nessa noite, através dessa palavra, o Senhor também está nos exortando a sermos pescadores de homens. A igreja como um todo, nós precisamos lançar a rede. Precisamos lançar a rede. Eu concluo com a fala de Juan Carlos Ortiz, um livro chamado O Discípulo, da editora Betânia. Ele vai dizer o seguinte: discípulo é aquele que segue a Jesus Cristo. Ser cristão não significa automaticamente ser discípulo. Embora os cristãos sejam membros do reino de Deus, seguir a Cristo implica aceitá-lo como Senhor. Significa servi-lo como escravo. Também significa amar e louvar. Que essas características sejam bem patentes na nossa vida, como um discípulo do Senhor
Jesus. Abaixe a sua cabeça. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, porque o Senhor confrontou o nosso coração nessa noite com a tua palavra. Meu Deus, o Senhor nos exorta, ó Pai, com senso de urgência, a sermos pescadores de homens, Senhor. A igreja não pode deixar a rede no porão do barco, ó Pai. A igreja, homens e mulheres, jovens, adolescentes, ó Pai, pastores, líderes, precisam, ó Pai, lançar a rede, Senhor, no trabalho, na escola, até mesmo em casa, ó Pai, no lar, um familiar que ainda não é salvo, na vizinhança. Meu Deus, nos dê essa graça, Senhor, de sermos pescadores de homens, ó Pai. Que essa palavra sirva de encorajamento, ó Deus. Que essa palavra venha nos despertar, Senhor, a sermos proativos no Teu reino, ó Pai. Sempre na total dependência do Senhor. Nós temos a capacidade de lançar a rede, ó Pai. Mas não temos, ó Pai, a capacidade para pescar o peixe. Mas nós confiamos naquele que disse, lançai a rede. E eles lançaram, e uma grande quantidade de peixe foi apanhada, Senhor. Por isso nós queremos louvar o Teu nome, ó Pai, nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.